Bom, vamos lá. Bom, olá, boa tarde. Estamos aqui mais uma vez para lançar a minha candidatura a vereadora. Não, outra coisa. Eu queria falar assim de cinema, minhas experiências como roteirista. E que é uma forma de literatura, né, afinal de contas. Você senta a bunda ali e fica pensando num plot, numa trama, cria personagens, faz diálogos. É uma coisa parecidíssima com literatura, só que não é literatura. E eu nos anos 80, sempre fui totalmente fascinado por cinema, né? Totalmente fascinado de ver todos os filmes que passavam nos cinemas de São Paulo. Nesses quase 2 anos que eu morei em Paris, com essa bolsa de estudos, eu ia ao cinema 2, 3 vezes por dia, às vezes. 2, 3 vezes por dia. Eu ia muito ao Palais de Chaillot, onde ficava a Cinematheque, lá, que era um templo, né, da cinefilia em Paris. E aí assistia, às vezes, 2, 3 filmes em seguida, né, porque era muito barato. Eu morava perto também de 2 cineclubes ali no Quartier Latin. Então era uma espécie de religião, assim, ao cinema. Aí lia muito sobre cinema também, para ver os filmes e depois de ver os filmes. E quando eu voltei, em 81, eu acabei me ligando ali a um pessoal que fazia cinema, numa produtora que chamava Gira Filmes, que era uma produtora que tinha esse cara, assim, o Augusto Cevá, a mulher dele, que, puta, agora vai dar uns brancos assim de nomes, né? Mas a mulher dele, que hoje ela é diretora do Museu da Imagem do Som, lá em São Paulo, a Isa Castro. Aí tinha também o Rubem Xavier, né, que está aí, esse Rubem Xavier desse filme. E era assim, a Gira Filmes era um coletivo, assim, era um coletivo assim, marxista e animista ao mesmo tempo. Eles eram todos ligados ao candomblé, todo mundo era do candomblé, eram altíssimos maconheiros, sempre tinha as melhores maconhas assim, de São Paulo, estava ali na Gira Filmes, e se dedicavam também a uma modalidade de amor livre, assim, que podia ser facilmente confundido como gandaia, assim. E todo mundo meio transava com todo mundo, e era uma espécie de um pós-hipismo, de um marxismo juvenil, assim, e junto com o candomblé, era uma confusão dos diabos, assim. E eu comecei a fazer, e todo mundo ali fazia cinema subvencionado pelo Estado, evidentemente. Então, basicamente, tinha o prêmio Estímulo, né, que era um negócio ligado, era uma coisa da Secretaria da Cultura, já não lembro se do Estado ou da Prefeitura, mas acho que era da Prefeitura. Então, todo mundo era curta-metragista, faziam uns curtas, e entravam nesses editais. E eu comecei a redigir os editais. Eles me pediam para redigir, para fazer o projeto, né, para entrar no edital, para entrar nesse grande concursão aí, para ver quem levava a grana. E aí eu fiz uns 2 ou 3 em seguida, e os 2 ou 3 ganharam a grana. Então eu fiquei com uma espécie de fama, assim, de um cara pé quente, assim, que precisava fazer um projeto, pediam para mim, e aí combinava um preço, se saísse eu recebia e tal. E aí eu comecei a fazer roteiro nesse esquema para eles, né? E era sempre muito divertido, era uma farra, assim, o tempo todo. E aí isso aqui não está muito na ordem, assim. Mas essa Marca da Maldade foi um filme que o Rogerinho, né, ganhou um edital, aí eu redigi esse projeto, que ganhou uma grana para fazer um roteiro. Então, eu fiz um roteiro. Era uma ideia dele, do Rogério, que era fazer um filme sobre o Osmani Ramos, que eu não sei se alguém lembra disso, mas era um cirurgião plástico que nos anos 80 ele já era muito famoso, era uma espécie de Pitangui de São Paulo, né? Muito famoso como cirurgião plástico, mas eu não sei exatamente o que aconteceu, que ele se ligou a um mega cartel de tráfico de cocaína e matou uma mulher também, matou um outro cara. Ele virou um bandidão internacional e continuava sendo um cirurgião plástico. Um cara que provavelmente deve ter dado uma pirada braba, né? E o Rogerinho então queria fazer. Aí ele reuniu um dossiê sobre o Osmani Ramos
Que é um cara que eu jamais pensaria assim, duas vezes no Osmani Ramos, né? Mas como era um trabalho, né? Eu fiz o projeto, o negócio ganhou dinheiro para fazer o roteiro, então era um roteiro de longa, né? Era uma graninha que para a época assim, era boa para os meus gastos, aí eu fui me meter a criar essa história do Osmani Ramos. E eu fiz um roteirão assim, que tinha 250 páginas, assim, era um primeiro tratamento, que a gente ia depois elaborar se ele conseguisse a grana para fazer o filme, coisa que ele não conseguiu. O que acontecia muito também, né? Você ganhava um edital para escrever o roteiro e depois não ganhava o dinheiro para fazer o filme. E aí, um pouco esse Rogério Corrêa foi a minha porta de entrada para essa atividade, assim, que na época que era escrever esses roteiros financiados pelo Prêmio Estímulo ou por outras agências também culturais ligadas ao governo. Então foi uma coisa um pouco frustrante, mas ao mesmo tempo era legal, porque primeiro assim, quando você é um roteirista que está na praça, você faz o que aparecer na sua mão, né? Não são ideias suas. E isso de alguma forma te dá um adestramento, de alguma forma, né? Para você botar a sua capacidade ficcionalizante a serviço de uma ideia de um outro cara, de uma outra... E é uma coisa que acabou sendo útil para mim, porque eu durante muito tempo vivi um pouco de roteirista. Era uma atividade um pouco intermitente, né? Às vezes você tem num ano 2, 3 roteiros para fazer, no outro ano não aparece nada, tal. Mas você vai pegando a mão assim de fazer aquilo que te encomenda, né? Trabalhar por encomenda, botar a imaginação a soldo de uma história de um outro cara, né? Então eu fiz essa Marca da Maldade. Depois eu fiz esse outro, eu fiz a Marca da Maldade do Rogério, né? O Real Desejo. Esse Real Desejo do Augusto Cevar era a ala mais radical dessa gira filmes. Era a coisa mais candomblé marxista, assim, que você pode imaginar. E esse Augusto Cevar já tinha feito um outro filme em parceria com a mulher dele, com a então mulher dele, que era a Isa Castro, que chamava assim, A Caminho das Índias. Não sei se alguém já viu esse filme. É um filme que é um filme super malditão, assim, aparece o Zé Celso Martinez Correia numa cena antológica, fazendo um cocô na praia, assim, Trancoso. Isso nos anos 70, Trancoso era um paraíso, né? E aí eles filmam o filme, é um plano, assim, é um plano da areia, né, da praia para o mar. Então você fica vendo o mar, aquele mar lindo, é um filme colorido, mar lindo, umas palmeiras do lado, de repente entra em quadro o Zé Celso, né, tira a calça de costas para a câmera e faz um cocô horrendo, assim, ele faz desculpa esses detalhes, assim, um pouco, sobretudo depois do almoço, assim, talvez possa ferir alguma suscetibilidade, mas era uma diarreia, era uma muqueca ali, absolutamente fezandê, assim, que ele dava baixa ali, e a cena durava para chuchu, ele dava uma primeira descarga, assim, aquela coisa linda, às vezes passava uma gaivota, né, aí ele continuava cagando. Então, estou dizendo isso para vocês verem o tipo de estética, assim, né, o tipo de projeto estético do pessoal da Gira Filmes. E eu fiz uma das versões para o Real Desejo. Depois ele se separou da Isa e começou e casou com aquela deusa que fez Como Era Gostoso o Meu Francês, lembra? Chamava Ana Maria Magalhães. Ana Maria Magalhães, eu não sei se vocês viram esse filme do Nelson Pereira dos Santos, Como Era Gostoso o Meu Francês, que era uma espécie de reelaboração do diário do Hans Staden, né? Então se passa ali numa aldeia, que eles fizeram uma aldeia ali em Ubatuba, e a Ana Maria Magalhães fazia uma índia, era uma morena, fazia uma índia que aparecia pelada o tempo, como todo mundo, todos os atores, inclusive o Arduino Colassante, que fazia o francês, aprisionado, também estava pelado. O que é uma coisa... É um filme acho de 80, de 81, né? Como Era Gostoso o Meu Francês, e em plena ditadura, e aquele filme que todo mundo fica pelado o tempo todo. Era lindo, mas enfim, essa era a mulher do Real Desejo, que a atriz principal era Ana Maria Magalhães, junto com outro cara, tal. E eu fiz uma das versões do roteiro,
Depois, quando o filme foi feito, eu vi que do meu roteiro sobraram uns 15 segundos. Tinha uma ceninha lá que eu fiz, o resto tudo eles mexeram para burro. Enfim, eu até hoje sou acreditado. É aqueles filmes que você vai assim, roteiro tem 15 nomes no roteiro, né? Todo mundo que meteu a mão ali, desse cara, do Augusto Cevá. Depois eu fiz também uma adaptação da peça da Consuelo de Castro, que fala Baixo Senão Eu Grito, para esse cara, o Julinho Calaço, que era um malucão também. Esse não era da Gira Filmes, mas era um cineasta de São Paulo muito ligado a esse pessoal. Então era um cara... E era uma época também que todo mundo cheirava muito pó. Então esse trabalho com esse Júlio Calaço, eu quase morri do coração, porque cada vez que eu tinha uma reunião com um cara, era um Andes, todo um estoque andino de cocaína para a gente desbastar antes de conversar e chegar a algum lugar. E não foi feito, não foi rodado. Aí esse Ícaro também. O Ícaro era um curta-metragem de um cara que sonha em voar e ele tem um casamento chato, uns filhos chatos, um emprego chato, e aí ele tem uma fantasia escapista, né, de voar. E aí eu fiz o projetinho que ganhou a grana e o Rogério filmou, fez esse filme. É um filminho meio bobo, assim, mas ficou bonitinho e tal. Eu tentei achar na internet e não consegui achar, para ver se a gente passava um trechinho só para vocês verem que tipo de coisa que era. Era bem tosco, tudo bem tosco, até porque era gente muito jovem fazendo seus primeiros trabalhos, né? E depois eu fiz esse fogão é muito engraçado, do Rubem Xavier, conhecido como Binho, Rubem Xavier, que era uma figura ótima, ele era um ripão, assim, semi-analfabeto, ele era assim, semi-analfabeto, ele falava errado, assim, era um cara malucão, cabeludão, assim, falava errado mesmo, um cara semi-analfabeto. Mas que ele tinha feito antes um filme chamado Sete Vidas, que ganhou um prêmio importante em Brasília, e quem era o presidente da comissão julgadora era o Nelson Pereira dos Santos, que se encantou com ele, se encantou com esse filme, não com esse, né, com Sete Vidas, que é simplesmente um filme em branco e preto, tosco para chuchu, feito com uma 16, e que o filme era simplesmente um grupo de favelados de uma favela, que caçam um gato, matam o gato e pegam a pele do gato literalmente para tamborim, né? O filme é assim, era como fazer um tamborim. Eles vão fazer um tamborim porque está chegando o carnaval, estão precisando de um tamborim. E aí é um filme que foi muito criticado pela Sociedade Protetora dos Animais, que ficou tentando impedir de passar o filme. Acho que ele não consegue mais passar, porque simplesmente os caras caçam o gato, matam o gato, a pauladas na cabeça, abrem o gato, eventram o gato e curtem a pele e tal. É um negócio brutalista que o Nelson Pereira dos Santos adorou e começou a falar em entrevistas, né? Está surgindo um novo cineasta que está assim, numa linha de um cinema brutalista, fantástico, e falando sobre a realidade social, a favela e não sei o quê. E aí quem não gostou do filme foi o gato, certamente, porque realmente fizeram um tamborim do gato. Então esse era o Binho. Aí o Binho é o seguinte, a gente era amigo e ele estava saindo de um casamento, né? E eu estava entrando num casamento, estava começando uma relação ali com a Maria Rita, tal, que era amiga deles todos também. E acontece que eu morava, eu fui morar na Rita numa casa, num apartamento, que tinha gás de rua. Então eu tinha um fogão adaptado para o gás de rua. E ele, né, tinha se separado da mulher, estava indo morar sozinho num apartamentinho que tinha gás de bujão. Era uma coisa assim, um tinha um fogão de gás de rua, outro tinha um fogão de bujão. E a gente precisava trocar. Porque ele tinha o fogão de gás de rua na casa antiga dele, e aí ele se separou, ficou com o fogão, e era um fogão de gás de rua. E eu precisava de um fogão que já estava adaptado para ser gás de rua. E a gente tinha um fogão que era de botijão. Então a gente passou uma tarde carregando um fogão, o meu fogão para a casa dele e o fogão dele para a minha nova casa. E isso dentro de um Volkswagen, né? A gente tirou o banco de trás. Então foi toda uma epopeia de trocar de fogões. E ele resolveu fazer um filme disso. Aí de novo eu fiz um projetinho, né? E ganhou e a gente fez um filme. O filme é muito divertido. É o José Rubem Chachá e um outro cara, que eu esqueci o nome, um outro ator,
que ficam simplesmente fazendo isso, trocando o fogão de lá para cá e tendo todo o perrengue de subir escada, com fogão, todos os perrengues que a gente teve para fazer essa... Então é engraçado que esse era o tipo de imaginário da época, né? As pessoas achavam que você podia transformar um episódio banal da vida, né? De trocar fogões, dois caras que estão trocando fogões, e o pano de fundo disso são os casamentos, um que se inicia, outro que acaba. Então tinha essa espécie de assimetria engraçada, né? ou antissimetria, assim. Então eles ficam o tempo todo carregando o fogão e falando das mulheres. Um falando mal da mulher, né, que o abandonou, e o outro que seria eu, assim, no caso, falando bem da mulher com quem estava começando uma história, estava apaixonado. Tal. Então é um cara falando mal da mulher e o outro cara falando bem de uma mulher e carregando o fogão de lá para cá. E esse filme ganhou vários prêmios, esse fogão, esses preminhos assim, de festival de cinema, locais, que eu também não consegui achar. Eu não sei se deve estar... Tem um site, né, que é uma espécie de grande armazém de curta-metragem, né, mas eu não consegui achar lá. Aí entra... Passa-se muito tempo, assim, e... deixa eu ver. Você consegue daqui, dar uma descidinha? Aí eu fiz, em 2000, um produtorzão assim, de cinema chamado Pedro Rovai, também não sei se já ouviram falar, ele morreu esse ano, no começo desse ano. Era um cara, ele era um produtor, que engraçado, ele se notabilizou nos anos 70 e ganhou um monte de dinheiro fazendo pornochanchada. Ele é um dos caras que formatou a pornochanchada. Pornochanchada, ele fez os grandes clássicos dele, né? Puxa vida. Você quer procurar um? Eu quero procurar o Pedro Rovai, deve estar aqui embaixo. Aí, ó. Então, olha os filmes que ele fez. Adultéria Brasileira, Berenice, que era um episódio desse Lua de Mel e Amendoim, Nem Santa Nem Donzela, A B de Ouro, né? Você pode imaginar o que seja essa B de Ouro, assim, que era um episódio dos Mansos. Ainda Agarra essa Vizinha, em 74. Agarra essa Vizinha foi um dos filmes mais vistos da história do cinema. Fazia filas. Ele era diretor e produtor do filme. A Viúva Virgem, Amante Latino, só essas tranqueiras, né? Amante Latino já é de 2003. Mas até A Viúva Virgem, assim, isso são só alguns exemplos. Ele fez... Eu acho que quase 20 filmes, assim. Ele tinha uma produtora que fazia cerca de 2 filmes por ano, esses filmes, essas pornochanchadas. E ganhou um monte de grana. E ele era amigo do Mário Prata, né, que é meu amigo, e em 2000, não sei se é 2000, deixa eu ver aqui. Em 2000, não, em 98, na verdade, o filme, em 98, o Prata me apresentou, o Pedro Rovai, a gente ficou amigo, ele bebia pra cacete, era um puta bêbado. E a gente ficou amigo de copo, não sei o quê, e ele falou, tô querendo fazer um filme que se passe na Amazônia. Ele estava há muito tempo sem filmar, já há vários anos sem filmar, e ele queria voltar a filmar, e ele era produtor, ele já tinha produzido vários filmes de outros caras, mas ele queria filmar primeiro como um novo filme como diretor, e ele queria que fosse um filme que se passasse na Amazônia. Depois ele desistiu de ser diretor e resolveu ser só produtor mesmo, e precisava de um roteirista. Aí o Prata me apresentou a ele e tal, a gente ficou chapa e tal, e eu bolei ali uma historinha, uma storyline, assim, que ele gostou, que seria esse foi um trabalho legal de fazer, mas, apesar do resultado não ter ficado bom, eu não gostei do resultado. Apesar de eu não ter gostado do resultado, esse é um dos filmes infantis mais vistos de todos os tempos no Brasil. Muita gente deve ter, vocês que são, né, provavelmente em criança, talvez tenham visto esse filme, se não no cinema, em televisão, porque ficou muito famoso esse filme. E eu que inventei essa personagem. A gente foi para a Amazônia, porque nessa época ele ia muito à Amazônia, por razões ali, inclusive razões sexuais. Ele gostava muito de pegar umas putas lá em Manaus. Era uma coisa meio cabulosa, assim, né? Hoje em dia seria difícil até explicar isso, assim, mas... E ele tinha uma ligação muito forte com Manaus, né? Gostava muito de ir para Manaus.
Aí ele teve essa ideia e eu fui com ele lá para a gente... Eu bolei uma historinha de uma menina que era uma menina, uma índiazinha órfã, né? Isso eu bolei, uma índiazinha órfã que tem uma missão na vida, que é combater os traficantes de animais. Porque tem um tráfico de animais, na época se dizia que era o quarto tráfico mais importante do mundo. O primeiro era armas, drogas, não sei o que lá, armas, drogas, não sei o que lá, e era o quarto era animais, tráfico de animais. Então, a gente fez uma pesquisa sobre traficantes de animais, né? E na Amazônia era o lugar onde os caras iam buscar os bichos, né? Araras raras, aves raras, assim, né? Literalmente, animais raros e tal. Então essa menina ela combatia, era uma indiazinha órfã, a família dela tinha sido dizimada, né? A tribo dela tinha sido dizimada, só tinha sobrado ela. E aí a gente começou, eu fui para a Amazônia, a gente bolou bolei assim, esse plotzinho e comecei a fazer o roteiro. E trabalhar com esse cara, o Pedro Rovai, era um inferno, porque aquele cara que ele te soltava para fazer e vinha o resultado, o primeiro tratamento. Ele falou, isso aqui está uma merda, está tudo uma bosta, isso não é nada disso, isso aqui não funciona, pô, você demora muito para botar o assunto. E ele ficava dando aulas de cinema, né? Aí, a partir da grande experiência que ele teve como diretor e produtor de pornochanchada. E as pornochanchadas eram cinematograficamente ruins, precárias, era uma coisa super precária. Era a chance de uma bunda, um peito, assim, e aqueles plots, né, que era sempre alguém enganando alguém pulando cerca. Era aquela tranqueira desgraçada, mas que fazia filas no quarteirão para ver, nos anos 70. Né? Que eram os anos duros da ditadura, e a pornochanchada era uma dessas válvulas de escape, assim, que se tinha. Assim, você não podia fazer nada, não podia mostrar nada, mas na pornochanchada podia negociar ali uma bundinha, os peitinhos, assim, era tudo... Era uma coisa totalmente tosca mesmo. E aí eu até consegui fazer um tratamento ali, sabe? Que ele aceitasse minimamente. A gente foi lá para a Amazônia, né? Fomos atrás do pessoal lá do IBAMA, na Amazônia, que combate traficante de animais, que é um negócio... É uma atividade assim, quase tão rendosa quanto o tráfico de droga, o tráfico de animais, porque eles vendem para fora uma arara canindé valia $50 mil, eu me lembro. E eles botavam a arara, o jeito de traficar pássaros, sobretudo, eram uns tubos de PVC, enfiava o bicho lá, né, dentro do tubo e despachava para os Estados Unidos, e assim, mais de 50% chegavam mortos, mas os que chegavam vivos valiam uma puta grana. Uma arara canindé valia $50, $60 mil. E a gente foi atrás, então, desse assunto da menininha que combate, né? Ela é uma menininha, essa indiazinha, que era Eunice Bahia, que tinha, então, uns 7, 8 anos de idade, uns 10 anos de idade, e era uma menina extremamente talentosa. Não sei se alguém viu o Tainá, o primeiro Tainá, Uma Aventura na Amazônia. Você viu o Tainá? Você lembra da menininha? Aquela menininha extremamente cativante, né? E ela combatia os traficantes de animais, eram os inimigos. E o filme foi feito assim, com um baixíssimo orçamento. E tem uma história engraçada. Como é que é a história? Tinha o ator, né? Puta, como é que era essa história, caramba? Deu um branco. Mas é uma história legal porque ela é bem exemplar, né? Da precariedade com que se fazia cinema ainda nessa época. E um cara, o Jairo Matos, que era o protagonista, assim, ele quando ele voltou das filmagens, ele me contou, bicho, é incrível, porque até o motorista da Kombi dava dica, ou até o motorista da Kombi mexia no roteiro. Porque tinha uma Kombi que levava as pessoas, e às vezes o cara falava, tem que passar dessa cena do Rio, agora vai para uma cena em Manaus. O cara falava, isso não vai dar tempo, pelo número de áreas que tem, não dá tempo. Então o próprio motorista da Kombi metia a mão no roteiro, mexia no roteiro. Né? E aí ele me contou...
Bom, enfim, eu esqueci, daqui a pouco eu vou lembrar. Mas era um negócio assim, bem precário. O meu roteiro original teve que ser mexido, né? Justamente por falta de grana, por falta de condições ali, mexido e mutilado. Depois, quando eu fui ver o filme, eu achei uma merda. Assim, não gostei, fiquei puto da vida. Tal, mas o filme fez um super sucesso. Assim, a molecada toda ia ver, adorava. Que tinha aquela indiazinha super carismática, né? A Eunice Bahia, que depois até tentou uma carreira de atriz, não sei meio o que foi feito da Eunice Bahia, mas era uma menina que era bem uma indiazinha mesmo, e ela enfrentava lá os bandidos e tal. Então, Tainá foi uma coisa assim, que depois eu fui solicitado para fazer vários trabalhos por causa desse filme. Né? Eu assino, quer ver, a gente pode ver vamos tentar ver dar uma descidinha, só para ver o que mais que tem aí. Não, em cima, então, vai. Você quer ver o trailer? Tem a ficha técnica e o trailer. Ficha trailer. Isso, o trailer. E aí Nós precisamos o mais rápido possível. Os macacos da espécie laboleva. Esses caras são os traficantes de animais. Mãe com filhote, entenderam? Pagamos bem. $10.000. Então, eles são os traficantes de animais. Esse é um macaquinho, chamado Catu. Esse é os bandidos. Né? Eles vão catar o macaco. Olha, Eunice Bahia, uma garotinha extremamente... Foi a natureza. Reclamem com ela. Eu andei nesse aviãozinho aí lá na Amazônia. O filme é muito bonito, ele é plasticamente muito bonito, mas não é a história exatamente que eu tinha desenhado ali, que eu tinha escrito no roteiro. Aí, enfim, todo roteirista fica puto com o cineasta, né? Todo roteirista. Sempre o que vai para a tela não é o que ele tinha imaginado exatamente e tal. E é um filme muito bonitinho. E tinha essa história que eu não estou conseguindo lembrar, porque é uma coisa engraçada. Eu voltei para a Amazônia para fazer uma entrevista com o Milton Atum, já para aquela série, né, que a gente viu na vez passada, a série de entrevistas com escritores. E a gente tinha lá, a gente ficou 3 dias em Manaus e tinha um motorista que nos levava de baixo para cima. E um dia a gente estava nessa van, né, com a equipe toda, que a gente estava entrevistando o Milton Atum em vários lugares ali de Manaus, né, nos lugares que tem a ver com o livro, né, que era um livro que, puta, cara, acabei esquecendo, era o segundo livro dele, depois de Dois Irmãos, Cinzas do Norte. E que se passa também ali em Manaus. E a gente estava nessa van, né, toda a equipe de filmagem, e eu estava contando essa história. Né? Eu estava contando pro motor, eu estava contando na van, eu tinha um motorista dirigindo, vindo a história, eu estava do lado do motorista, contando para o pessoal atrás. Pô, eu vim aqui para colher dados, para fazer o roteiro da Tainá. E aí o pessoal foi uma filmagem super precária, porque não tinha a grana, foi acabando muito rapidamente, né? E aí as pessoas tinham que improvisar e cortar muito o roteiro. Aí o cara falou, sabe, aí eu falei, era uma coisa tão louca que até o motorista da Kombi, assim, metia a mão no roteiro. Aí o cara falou, desculpe, o motorista da Kombi era eu. Eu participei, e é verdade, eu tive que fazer, as pessoas piravam, queriam fazer 5 locações num dia, não sabe, que é a Amazônia, cara, precisa, às vezes de uma locação para outra ia precisar de mais de 8 horas, como é que ia fazer tudo num dia e tal. Então foi uma coisa engraçada, porque o cara ficou aí dando um depoimento, assim, mesmo de viva voz ali, da precariedade que foi a filmar esse Tainá. E, então, é isso.
Aí já é uma coisa que eu já ganhei uma graninha legal para fazer esse roteiro e tal, embora eu tenha ficado muito insatisfeito com o resultado por causa desses cortes meio aleatórios. Quer dizer, até o motorista da Kombi mexe no seu roteiro, aí é foda, né? E aí em seguida eu fiz... depois, assim, teve um segundo... ele ia fazer Tainá 2, né? Ele fez Tainá 2 também, que foi... E fez um sucesso na molecada. A molecada adorava essa Tainá, porque aquela menininha extremamente carismática que é a protetora dos bichos da floresta, né? Então, nada pode ser mais fofo que isso. A molecada adorava. E depois, aí ele fez o Tainá 2, eu ia fazer o roteiro também, mas aí eu me desentendi completamente com ele. E ele juntou também duas... Ele juntou, para fazer o Tainá 2, né? Ele juntou... ele pegou duas mulheres que trabalhavam na Fundação Roquete Pinto, no Rio de Janeiro, que eram supostamente especialistas em literatura infantil, em arte infantil, e a gente se fechou num hotel em Teresópolis, que era um hotel até do Andrucha Waddington. Quando a gente estava lá o Andrucha e a mulher dele, que é a Montenegro, a Fernanda Montenegro, estava lá e tal. Eles têm um hotelzão em Teresópolis. A gente se fechou lá, eu, o Pedro Rovai, que é o produtor, e essas duas mulheres, uma chamava Sônia, a outra não me lembro, que trabalhava na Fundação Roquete Pinto, para a gente discutir o que seria assim, o argumento básico do Tainá 2. E eu me desentendi com essas duas mulheres, assim, barbaramente, até a ponto de perder completamente a classe e sair do meio da reunião, puto da vida. E acabei não fazendo. Eu dei 2 ou 3 ideias, eles acabaram dando para outro roteirista e fizeram a continuação do Tainá, que também parece que foi muito bem. E esse filme ganhou prêmio, o primeiro Tainá ganhou prêmio num monte de lugar. Por causa do Tainá, me chamaram, né, a Iliana, sabe a Iliana dos Dedinhos, tem um programa na Record, um programa completamente idiota, né, infantil. Eu nem sei se ela ainda tem essa porra desse programa, não sei, alguém via Iliana? Hã? Ela é apresentadora no SBT. Era da Record antes, né? Você chegou a ver? Dos Dedinhos ela era do SBT. Depois de muito tempo, acho que ela foi para Record. Ah, depois que ela foi. Dos Dedinhos era no SBT, ela tinha. Então, aí eles queriam fazer um filme com ela e golfinhos, né? Aí me chamaram, porque eu tinha feito a Tainá, e me chamaram para fazer o roteiro. Eu fui para o México lá com os produtores. Aí também tem um trechinho, depois a gente vê. Eram 2 produtores da Moonshot. Era o Roberto Dávila e um cara chamado Ricardo, não sei das quantas. Depois a gente vê, tem a ficha do filme, né? E vamos dar um clique. A ficha. Não, você está aí lá, né? Então, a diretora é Eliana Fonseca, Lili Fonseca, depois ficou muito amiga minha. Aí botaram uma foto errada. Esse Roberto Dávila é o jornalista, não é o cara. É um homônimo dele, que era o cara. E tinha outro cara aí. E aí eram 2 produtores, o Roberto Dávila e um outro cara que não está aí acreditado, que eu esqueci o nome do cara, e os 2 eram os produtores. Deixa eu ver se tem em algum lugar. É o elenco do filme, né? É um puto elenco, era um elenco bacana. Assim. Não, isso aí já é outra coisa. Né? Então tem a Angela Dipp, a Eliana, né? Então a Eliana também a sinopse está ali. Apresentadora, Eliana, no México, lá conhece um biólogo que cuida de golfinhos e também um garoto apaixonado por animais que apenas naquele momento vê o mar pela primeira vez. Juntos, eles precisarão enfrentar um ecopredador que é responsável por acidentes ecológicos em vários pontos do planeta, papapá. Então, eu fui para o México junto com esses 2 produtores, né? Como eu disse, o ecopredador é o Bolsonaro. Aí eu fui com o Roberto, né, Dávila, e esse outro cara, que chama do Ricardo, o outro cara chama do Ricardo, não sei das quantas, um nome árabe, assim, e eram 2 produtores que não se entendiam. Um ficava puxando o tapete do outro o tempo todo e me cooptando. Sempre que o outro não estava presente, chamava esse cara, esse babaca, esse Roberto, idiota. Aí eu estava com o Roberto, falei, esse Ricardo é um merda, um bosta. Imagina, os 2, a gente foi para o México, assim, para ver as locações e ver lá, porque é um dos únicos lugares do mundo
onde você ainda pode fazer shows com golfinho, porque é de uma desumanidade absurda o que eles fazem com o golfinho. Eu fiquei vendo os métodos de treinamento, eles enlouquecem o bicho, né? É um bicho que vive na natureza há 40 anos e ali eles não duram mais que 10 anos, nesse grande parque aquático que tem shows de golfinho. A criançada pode nadar com o golfinho e não sei o quê. E era um trabalho maluco, pra vocês verem, né? Você vai lá de roteirista para sentir o lugar, colher informações sobre os golfinhos e tal, para poder fazer o roteiro. E tem esses dois produtores que estavam se odiando, eles se odiavam, brigavam. Toda vez que a gente ia jantar em algum lugar, ia beber em algum lugar ali, nesses 10 dias que a gente passou lá em Yucatán, né? Que é nessa península onde teve a civilização maia. Então eu fui lá, fiquei lendo, vimos vários templos maias, templos maravilhosos, mergulhei em cenotes, né, que são esses buracos, porque o Yucatán é uma região calcária, o solo é calcário, é um solo finíssimo e por baixo tem túneis assim com água, túneis que é uma orografia subterrânea, um lugar maluquíssimo. E aí eu comecei a ler um monte de coisas sobre mitologia maia, Aí, tudo bem, era uma leitura sempre superficial, uma coisa de pegar aqueles nomes, daqueles deuses e tal, e dos ritos, né, dos rituais maias. Então a gente ficou ali entrevistando sacerdotes, gente aí muito ligada à cultura maia. Eu li um monte de livros, inclusive no famoso historiador inglês, cujo nome acabei de esquecer também, que é um cara que mais estudou a cultura maia, um inglês, hoje considerado ultrapassado, assim, mas um cara de uma leitura muito para quem vai fazer um roteiro era perfeito, porque conta toda a história dos deuses, da religião, dos deuses, das divindades maias e tal, e da civilização, que é uma civilização que deve ter durado 1000 anos e depois repentinamente foi para o brejo, né? Eles foram totalmente dominados pelos mexicas, né? que a gente chama impropriamente de astecas, que eram os caras do norte do México. E o Yucatán é o sudoeste, né? O sudoeste, assim, tem a península de Yucatán, onde caiu um super terremoto e fez um super meteoro há milhões de anos atrás e fez aquela baía, que é o Golfo do México, que é o lugar onde caiu esse cometa, que é um fato também que é tratado pelo Popol Vuh, né? O Popol Vuh que é um texto, é uma espécie de bíblia dos maias antigos. É um texto que até foi editado por uma editora universitária. Será que não foi aqui que editaram o Popol Vuh? Ou foi da USP, Brasília? Aí eu li isso também. Mas enfim, aí eu fiquei lendo também Popol Vuh, aí fiz uma epopeia de fundação, né, da cultura maia, que explica a origem do mundo, né, uma explicação cosmogônica da origem do mundo. Então eu fui lá, eu li coisa pra caramba, ficamos lá 10 dias, aí eu aguentando esses dois brigando o tempo todo, né? O Roberto Dávila e esse Ricardo Jafé, uma coisa assim que ele chamava. E, enfim, aí voltei para cá, voltando para o Brasil, comecei a ler um monte de coisa e fiz um roteiro, que eu achei um tesão de roteiro. Mesmo sendo essa coisa dos golfinhos, era uma coisa altamente cruel. Assim, a gente Hã? Que fez a tradução, né? Uhum. Então, e aí eu fiz um roteiro, né? Escrevi um roteiro que era uma história também tinha um crânio de cristal, que quem tivesse aquele crânio podia dominar a natureza. Então, evidentemente, tem um vilão que quer dominar a natureza para ferrar com a natureza, extrair o máximo possível de recursos naturais da natureza, à custa da devastação ecológica. E tinha a Eliana, que era a grande defensora, né? A defensora da vida natural, que era simbolizada pelo golfinho. Então ela contracena com golfinhos, a gente foi lá, ela não foi, eu fui só com os produtores, a gente tinha reuniões com ela aqui em São Paulo.
que era uma pessoa bem legal, inclusive, era uma menina legal, interessada, assim, muito comprometida, né, com o trabalho, prestando muita atenção em tudo que eu dizia, que as pessoas diziam. E aí eu fiz um roteiro que eu achei que ficou um tesão de roteiro infantil, né? Aliás, isso assim, o tema desse papo hoje seria as minhas incursões pelo mundo infantil. Aí eu estou falando aqui de 2 filmes infantis, na Tainá, que daqui a pouco eu lembro outras coisas legais da Tainá, que não sei por que esqueceu. E esse filme aí, que é um filme infantil também, e que foi muito bem também. O filme ficou uma merda, assim, eu fiquei extremamente decepcionado, porque, inclusive, quando eu acabei o roteiro, era um roteiro todo baseado nesses mitos maias, né? Que a gente tinha do Popol Vuh, desse livro, desse inglês, que fala muito, né, toda a cultura maia. Então era um negócio assim, bem baseado, assim, e era uma história com muitos nuances, muitas viradas, assim, era uma coisa muito ligada à mitologia maia. Então tinha aqueles nomes estranhos, né, que eu nem lembro mais, aqueles nomes praticamente impronunciáveis, assim, maias e tal. Aí o produtor, que era o produtor, era um cara daqui da Paramount Pictures, que tinha um escritório em São Paulo, e eram eles que iam financiar o filme, cofinanciar, né? Iam pegar dinheiro do governo também e pôr dinheiro ali. Eles tinham acabado de fazer um filme que também era todo ligado a um misticismo, mais de rastaquera para chuchu, e que era protagonizado pela aqueles 2 irmãos, o cara e a menina, como é que eles chamam? Sandy Júnior, que tinha esse produtor tinha feito esse filme chamado Aquária, não Aquários do Kleber Mendonça, né? Aquária, que era um filme também todo em cima de uma mitologia com a Sandy. Eu sempre achei que Sandy Júnior era um cara, mas é a Sandy e o Júnior, né? Que é o irmão dela. E, então, esse filme que eles tinham feito... São campineiros, são filhos do Chitãozinho, que é daqui. E esse filme foi mal para chuchu, eles gastaram uma super grana no filme, fizeram uma divulgação massiva, assim, em toda parte, e o filme foi um fracasso absoluto. E o nosso filme era o segundo filme que esse cara era um americano. Ele chamava não sei o que, Waba. O filho desse Waba, é um puta cinegrafista de cenas subaquáticas. É um cara super famoso. Lawrence Waba. É o filho desse cara que era o manda-chuva aí da... Não, era Columbia Pictures, que tinha um escritório em São Paulo. Aí, como esse Aquário tinha ido muito mal, e era todo ligado a mitologias, ao nome de deuses e mitos e ritos, né? Muitos rituais e tal, e o filme tinha ido para o vinagre total, todo mundo tinha perdido um monte de grana, quem tinha posto no filme. Quando a gente veio com esse roteiro também, cheio de misticismo, cheio de deuses e ritos e tal, o cara falou, Deus me livre, não quero mais saber de rito nenhum, de mito, de nada. Sem rito, sem mito, sem porra nenhuma. Faz uma outra história. Só que eu já tinha praticamente ganhado faltava uma última parcela lá do meu cachê de roteirista, e eu fiquei numa decepção, assim. Eu me lembro quando a gente foi conversar com o cara, eu quase parti de porrada em cima do cara, porque o cara era de uma presunção, uma pretensão. Eu ficava dizendo, por que tem que ver? Esse Aquários é uma merda, esse filme foi mal, não é porque apela para coisas místicas e rituais, o filme foi mal porque é uma merda, essa menina, essa Sandy é um débil mental, esse outro cara é um idiota, a diretora era uma menina de publicidade, que fazia muito sucesso em publicidade. Ela faz um filme que era uma porcaria, não tem nada que ver. Falou, não quero mais saber de Deus, de misticismo, de porra nenhuma. Então, eu tive que refazer todo um roteiro que eu tinha feito em quase 5 meses, né? Depois de ter ido ao mestre, depois de ter lido um monte de coisa, eu tive que jogar tudo fora e inventar a partir dali uma outra história, que vem um menininho do Brasil e não sei o quê. Enfim, eu e a diretora, né, a Lili Fonseca, que faz um papel no filme, ela é diretora, depois ficou muito amiga minha. Ela trabalhou no Castelo Rá-Tim-Bum, mas isso vocês não devem ter visto. O Castelo Rá-Tim-Bum era o melhor programa infantil que passava na TV Cultura nos anos 70 e 80, mais ou menos. Era um filme, não sei se alguém viu o Castelo Rá-Tim-Bum? Vocês lembram da Lili Fonseca? Ela tinha um papel fixo, assim, era Yara Amaral, o Carlos Moreno, né, que depois virou o Garoto Bombril, e a Lili Fonseca, que é uma menina, né, bastante volumosa, assim, como se dizia antigamente, falava gordo, hoje não pode falar.
e é inteligentíssima, uma grande figura, a Lili Fonseca. Aí eu e ela, assim, em 15 dias, mexemos no roteiro, tiramos tudo que era a alma do roteiro, né? Que era essa relação com os mitos maias e com toda a história da cultura maia, que eu tinha rapidamente ali pesquisado e lido, né? Fomos lá para Cancún, a gente ficou num lugar chamado Playa del Carmen, perto de Tulum, onde tem uma maior concentração de ruínas maias. Então, eu tinha me fundamentado bem, tinha feito uma história bem legal, a gente teve que tirar tudo que era aquela mitologia, a alma do negócio, tiramos, tudo se resume a os bandidos querem achar um crânio de cristal que os maias teriam enterrado não sei aonde, debaixo do mar, e quem tivesse acesso a esse crânio de cristal conseguiria dominar o mundo, assim, basicamente. Aí virou uma idiotice, uma cretinice total. E aí eu assino a porra do roteiro. Né? Deixa eu ver aqui se... Aí vamos ver um trailerzinho. Mas a molecada gostou também. Eu não sei, criança, qualquer merda vai, né? Ficou horrível isso que eu falei, apaga. O segredo dos golfinhos. No Brasil, nós estamos aqui na Riviera Maia, no México. Oi, bem-vindos, bem-vindos. E hoje ainda vocês vão conhecer o grande vencedor da redação O Segredo dos Golfinhos. Você é o Calé, não é? Aquele que escreveu sobre os golfinhos sem nunca ter visto o mar. Babu, é igualzinho no meu sonho. Você vai se emocionar com a história de Calé. Uma história de amizade, de carinho e de amor pela natureza. Esse, evidentemente, o vilão, né? Acontecendo por aqui. Mas toda esta beleza está pela minha cara. O roubo de um antigo crânio de cristal vai colocar tudo isso em Todos mim. os parques da Riviera Maia são meus. Eu vi os golfinhos doentes. Mas o que é que a gente pode fazer? A gente precisa devolver esse crânio pro mar. Aventura. Diversão. Romance. E muito mais. Você vai conhecer Rogerinho, Vera Lu, Pepe, Calé, Fred, Cris e vai torcer por Eliana em O Segredo dos Golfinhos. Você não pode perder. Vai ser o melhor filme das férias. Eu acho que vocês podem perder, sim. Enfim, mas a molecada adorou. Até quando a gente foi ver a estreia do filme, aí eu fiz o roteiro, aí todo mundo põe a mão, né? Você vai ver que a ficha do filme, será que a gente consegue dar uma clicadinha na ficha? Então, olha quem assina o roteiro, 4 pessoas, né? Eu fiz esse roteiro, depois a diretora mexeu, o Roberto mexeu, o Michael Ruman é outro cara, é um roteirista lá da Moonshot, hoje é sócio da Moonshot, e esse outro cara que é o Ricardo Jafé, eu acho, também todo mundo mexia no roteiro, mas é que eu bolei a história e tal, e que a história original com a mitologia maia estava muito mais interessante, aí ficou uma historinha só de quem vai achar o crânio de cristal, e tem um golfinho que ele sabe onde está o crânio de cristal, mas ele foi envenenado, então a Eliana tem que ajudar o golfinho a sobreviver, que é o golfinho que vai levar as pessoas, vai levar os mocinhos, né, para o lugar onde está o crânio de cristal, antes que o vilão, né, que o Fulvio Stefanini ache e tal. Então ficou uma coisa bem bobinha mesmo, mas a molecada gosta. E teve até um episódio quando a gente foi ver, quando eu fui ver o filme, né, acabado, numa van premiere, num cinema lá do Shopping Vila Lobos, em São Paulo. Eu fui com a Marta, minha mulher, e minhas 3 filhas. Né, sendo que a Ana, minha filha mais velha, já tinha uns 20 anos, mas as minhas filhas
tinham uns 8 e 10 anos, a Dora e a Laura. E elas são muito amigas, né, muito amigas da filha da Lili Fonseca, que é a Luísa, que tinha a idade delas também, eram muito amigas, ficaram muito amigas. E a gente foi ver o filme, e eu achei o filme horrível, porque eu tinha feito o roteiro, né? Tem um negócio difícil, você se apega muito a uma história, a uma arquitetura, e né, um jeitão da história, a trama e tal, e de repente você vê aquele negócio que não só a gente teve que mudar tudo, tirar a alma do filme, que era essas histórias da mitologia maia, como também mesmo esse roteiro refeito, empobrecido, mesmo esse roteiro foi muito mexido também. Então é uma coisa. Aliás, falar em mexer do roteiro, me lembrei daquilo que eu ia contar do Tainá, né? Eu estava contando que até o motorista da Kombi lá na Amazônia meteu a mão no roteiro, mexeu no roteiro, porque ele via que não podia cumprir aquelas distâncias e tal. E é engraçado, quando eu estava lá com o Milton Atum fazendo esse filme, né, essa série de entrevistas com escritores, eu estava... isso eu já contei, né? Já contei, né? Estava na van e o motorista fala, porra, fui eu. É bom, enfim. E aí, então, a gente saiu da van premiere, estava no carro, né? Eu, a Marta e as meninas, que tinham acabado de ver, e as meninas eram muito amigas da Luísa, filha da Lili, que é diretora e tal. E eu voltei assim, puto da vida, Foi ver uma matinê, às 11 da manhã, num sábado, e eu voltei esculhambando, falei, tá uma merda esse filme, puta que pariu, tá horrível, essa Eliana é uma babaca, não sei o que, pô. Não a Eliana Fonseca, né, a Eliana dos dedinhos, lá, e fiquei arrasando o filme. E aí a Dora, minha filha, que tinha uns 10 anos, foi contar para a Luísa. Foi para contar a Luísa que eu tinha achado uma merda o filme. E a Luísa contou para a mãe, né, que eu tinha achado uma merda. Aí criou um puta de um carnaval, assim. E aí pintou um mal-estar muito grande, porque a gente era muito... E depois continuamos amigos, né, mas criou um mal-estar, porque foi falar que eu achei uma merda o filme e tal, puta... E aí, quando a Dora falou que tinha contado isso, eu fiquei tão puto com a Dora, dei um esporro nela, que de repente a Dora sumiu. A gente morava num apartamento e ninguém mais achava a Dora. Cadê a Dora? Porque eu dei um esporro nela. Eu falei, porra, você foi contar, porra, cara, você tá louca, como é que você vai falar isso pra Lili, que eu achei uma merda do filme, puta, você não faz isso nunca, acabamos de ver a estreia. Pô, eu contei pra vocês aqui no carro, caramba, porra, porque eu sou roteirista, e roteirista é assim mesmo, o cara, tudo que mexe, assim, o cara fica puto, porque acha que aquela obra é intocável, porra, também não é assim, não sei o quê, mas aí deu esporro nela e ela sumiu, era um fim de semana, ela depois tinha ido... no dia seguinte, era domingo, ela foi para a casa da Lili para brincar com a Luísa e depois ela voltou aí ela voltou para casa e cadê a Dora? Ninguém achava a Dora. A gente mora num apartamento, né? Ligamos lá para baixo, a Dora apareceu aí? Não passou aqui. Onde está a Dora? Aí já começa a cabeça a achar, puta, eu dei um esporro tão grande nela que ela deve ter pulado aqui, sabe? Eu sei lá o que acontece. E a gente não achava a Dora, a gente ficou até o fim da tarde, não achava a Dora. Onde está a Dora? Andamos no apartamento, morava num prédio de 13 andares, subimos a pé os 13 andares, ligamos para vários apartamentos, não achava a Dora. Aí a gente foi descobrir onde estava a Dora. Ela estava atrás de um sofá, a gente tinha um sofazão na sala. Ela afastou o sofá, entrou ali, puxou o sofá, assim, e ficou escondidinha 4 horas arrasada pelo esporro que eu tinha dado nela. Puta, sou uma besta quadrada, né? Tudo porque eu falei mal do filme. Mas o trailer tá bonitinho, né? Mas, enfim. Então, que mais? Então, aí é o seguinte, isso na verdade são minhas incursões pelo planeta infantil, né? Eu fiz esse roteiro desses 2 filmes, que eu inventei a história, né? Criei a fabulação básica ali, que depois foi muito deturpada nos 2 filmes, o que é normalíssimo, né, no cinema. É a regra do cinema, na verdade. Roteiro, assim, o Jean-Claude Carrière diz assim, que é um puta roteirista que trabalhou com o Buñuel, né, fez vários filmes com o Buñuel, e ele tem um livro sobre roteiro, uma espécie de aulas de roteiro, mas não em linguagem técnica,
em linguagem literária, assim. É um livro ótimo do Carrière. E ele diz assim, para você ser roteirista, inteligência, cultura, conhecimento do cinema, assim, são acessórios. O que você precisa ter mesmo é estômago. Você tem que ter estômago para aguentar o produtor mexendo na porra do seu roteiro. Você tem que ter estômago para aguentar gente mexendo na sua ideia, mudando a sua ideia. E isso que você precisa ter para ser um bom roteirista. O resto é acessório. Conhecer cinema, conhecer técnicas de roteiro, isso é qualquer Zé Mané conhece. Você precisa ter estômago. Então, eu desenvolvi um certo estômago, assim, que, na verdade não desenvolvi. Cada vez que eu fazia um roteiro e mexia no roteiro, eu quero matar o cara, assim, basicamente. E é um sentimento muito comum em roteirista, aliás. Aí depois, isso foi, o Tainá saiu em 2000, esse filme é de 2005, né? E aí, em 2007, eu resolvi escrever uma historinha. Eu estava um dia na praia, na casa de uns amigos na praia, com a minha filha mais velha, que tinha, na época, uns 14 anos, 13, 14 anos, e a gente começou, não tinha o que fazer lá, eu tinha comprado um computadorzinho novo, aí estava brincando no computador, ela estava também mexendo no meu computador, e eu falei, pô, vamos inventar uma história. Aí comecei a inventar essa história, queria virar o Barata. Onde aqui, então, aí eu escrevi, essa é a única história infantil que eu escrevi, que é uma história atípica, porque é uma história infantil, mas o livro tem a ver com quantas páginas? Está escrito aí? 96. 96 páginas é muita página, né, para um livro infantil, para uma pessoa que acabou de se alfabetizar, porque é um livro assim, para criança de 8 anos, 9 anos, 10 anos. Que é uma historinha que aí eu e a Ana, nessa praia, bolamos essa historinha de uma menina, porque a Ana tem agora já virou um papo nós lá em casa, assim, né? Mas a Ana é a minha filha, que é a segunda filha da minha primeira mulher, que já tinha, a Maria Rita já tinha um filho, que era o Luan, e aí a gente casou e já tinha esse menino, né, que tinha uns 4 anos, assim, 5 anos, 6 anos. A gente casou e logo tivemos a Ana. E aí eles tinham um convívio conflituoso, o quanto um irmão pode odiar uma irmã, assim, por ciúme. Era assim, quando nasceu a Ana, o Luan queria matar a Ana, simplesmente. Eles brigavam, ele batia nela o tempo todo, caralho. Então, nesse dia lá na praia, eu sugeri que a gente escrevesse uma historinha. A historinha que veio da parte da Ana era essa. Uma menina que tem um irmão abusivo, né? Um irmão pentelho, assim, e meio violento também. Então, começamos a bolar uma historinha assim, e aí, então vamos bolar uma historinha, né, vamos ver como é que eles escrevem, assim, Barata para todo lado. Você tem medo? Então nem abra este livro, senão uma pode escapar e entrar na sua vida e virar seu bichinho de estimação preferido e ser raptada pelo seu irmão e ir para o cyberespaço e enfrentar perigos virtuais dos mais perigosos e deixar você louco de aflição para tirar ela de lá e acabar fazendo você mesmo cair no... Eu que escrevi esse negócio, que é uma frase que não acaba, né? Uma frase enorme. Então essa é a historinha. A menina tá de férias, num período de férias com os pais e com o irmão, esse irmão abusivo, mais velho, que depois que eles cresceram ficaram muito amigos, enfim, mas na infância foi jogo duro conviver com os ciúmes do garoto. Então é a história da menininha que está lá em Paraty, né, de férias, e a menina acha uma barata. Acho que até já conversei em algum momento sobre isso. Ela acha uma barata e a barata vai seguindo ela. Ela percebe que criou-se uma empatia dela com aquela barata. E a barata vai seguindo a família, ela estão dando um passeio para Paraty, a barata vai seguindo até a pousada, você segue a menininha, aí a menininha põe a barata dentro de uma caixinha de fósforo e traz para São Paulo e fica amiga da barata, ela tem uma interação com a barata. E o irmão, muito filho da puta, pega a barata, e o irmão é um nerd de computador, né? Um cara que entende tudo do computador, e ele tinha acabado de comprar um scanner, aí ele pega a barata da menina, põe no scanner e pá! Né, fecha o scanner, assim,
para esmagar a barata, assim, dar uns comandos no computador. Quando ele abre o scanner, a barata sumiu. Quer dizer, a barata entrou no cyberespaço, né? A barata entrou no mundo virtual. E ela vai viver uma série de aventuras no mundo virtual, assim. E alguma dessas aventuras eu discuti com a Ana, né? Tanto que ela assina junto. Ela é acreditada no livro também. Aí não, aí tá só meu nome, mas no livro está lá escrito que ela participou também. E, bom, enfim. E aí é uma historinha que se passa no mundo virtual. É a barata, ela vai para o Antigo Egito, depois ela vai para o Faroeste, no século XIX, nos Estados Unidos. Aí ela vai para Roma Antiga, ela vai para não sei aonde também. A baratinha fica passeando pelo mundo virtual, onde ela encontra inimigos e tem que se haver com esses inimigos e tudo mais. E aí a menina fica tentando descobrir um jeito de trazer a baratinha de volta para o mundo real. Então é uma historinha bem bonitinha que a filha do Alcir leu assim, e muito, muito simpaticamente disse que gostou e tal, e gostou mesmo. Tá? E foi praticamente a única leitora, eu acho, que eu conheci desse livro, assim, foi a sua filha. Assim. Porque o livro vendeu muito mal, e todo mundo falava, o problema de livro infantil não pode ter 96 páginas. Livro infantil tem que ter muita ilustração, ele tinha pouca ilustração. E tinha outro problema também, a ilustradora, que é a Luli, que é uma ilustradora que, de vez em quando, na Folha de São Paulo, ela publica coisa. Já publicou muita coisa na Folha de São Paulo, ela é ilustradora da Folha. Uma ótima ilustradora. E aí, a história é bonitinha, quem lê gosta. Eu fui uma vez dar uma palestra numa escola em São Paulo, e a pedagoga, por causa do outro livro, do Órbita dos Caracóis, que é um livro juvenil, que a gente até já conversou sobre esse livro. Era uma aventura, um livro juvenil, e eu tinha ido falar sobre a Órbita dos Caracóis, e a pedagoga, aí eu falei para ela, né? Falei, puxa vida, você vê esse livro, na Órbita dos Caracóis, que é o meu livro que mais vendeu, até hoje vende, é adotado pelas escolas e tal. Eu comentando com ela, falei, pô, a Órbita dos Caracóis vende, né? Você vê, eu estou aqui, né? Eu fui dar palestras em um monte de escolas, até hoje me chamam para falar em escolas, por causa desse livro. E o meu livro infantil, que eu achei bonitinho, gostei muito de escrever, tive essa ideia com a minha filha. Esse livro não vendeu nada. Aí a pedagoga falou, olha, eu li esse livro, o livro está aqui na nossa biblioteca, a gente já recomendou o livro, mas a gente sentiu que tem uma rejeição no livro por causa das ilustrações. Porque a Luli, que é uma ótima ilustradora, ela fez uma barata realista. Realista, é uma barata nojenta, horrível. É uma barata, sabe, com aquela barriguinha toda com escadinha, né? Aquela barriguinha de tanquinho de barata e com aquelas antenas. Ela é uma barata repulsiva. Olha a barata tem em cima do mouse, tá vendo? É um negócio que você não tem vontade de ter uma empatia com um bicho desses, né? Não é que nem o ratinho, né? Você fala, bom, qual é o personagem infantil mais famoso? É o Mickey Mouse, que é um rato, né? Só que é o ratinho estilizado, né? E aqui, em vez dela fazer uma barata estilizada, ela fez uma barata real, uma barata de livro de biologia, assim, né? A barata planeta e tal. Então, as pessoas ficavam com nojo das ilustrações. E aí o livro foi para o vinagre. Eu gostaria de um dia reeditar esse livro sem essa barata, assim, realista, numa baratinha mais estilizada, fofinha e tal. Então, errei na barata, ali, no desenho da barata. Inclusive esse, eu andei sondando os produtores de cinema que eu conheci ali, o próprio Ricardo Dávila. Dei para ele gostou da história, falou, pô, vamos ver se a gente consegue botar isso num edital aí. Depois isso acabou não dando em nada, porque eu achei que podia dar uma historinha engraçada, essa história da baratinha que vai para o mundo virtual e tal. E então acho que é isso. Toda a minha aventura pelo mundo infantil foram esses dois filmes, né? O Tainá e o filme da Iliana, com os golfinhos, e é esse livro, né? A barata. Depois eu escrevi o Órbita dos Caracóis, que já é um livro juvenil, já tem uma pegada mesmo literária e tal. Então, é isso. O que mais? Bom, agora, que mais? Agora eu fiquei pensando, assim, em finalizar esse papo,
com mais um filminho daqueles que eu passei da outra vez, né? Eu não sei se o Carlos e o Alcir já não estão um pouco cansados assim, de ver a minha duvidosa capacidade como apresentador. Hã? Então, o quê? Cadê a nossa listinha? Vamos ver, a gente pode fazer uma votação aqui, hein? Se bem que o Carlos e o Alcir já viram metade disso aí. Vamos ver. Olha, esse Carlos de Brito e Melo é um livro esquisitíssimo. Vocês já leram? É um livro esquisito, é um pesadelo. Hã? Você escreveu sobre ele? Você gostou do livro? É um livro esquisito, Chuchu, é um pesadelo, vamos ver. Mas o cara é simpaticíssimo, a figura, é um psicanalista. Ah, é? Ele é um cara cultíssimo, um cara simpaticíssimo. A gente ficou 3 dias em Belo Horizonte com ele. Ele cria uma Belo Horizonte de pesadelo, né? Onde tem um ditador, assim, um ditador que condena as pessoas por má conduta. Só que essa má conduta nunca é exatamente definida, é um critério subjetivo desse tirano, que tem um nome, Grande Inquisitor, é o Grande Inquisidor. E ele prescreve penas, né? Ele condena as pessoas a ficarem penduradas no alto dos prédios, precariamente penduradas, porque transgrediram ali as regras dele, que são regras sumamente subjetivas e mutantes. Ele é um tirano de pesadelo, um sujeito de pesadelo. Eu achei um livro difícil de ler, difícil porque é chato pra caramba, apesar de ser bom. Você gostou, mas é um livro chato, é um pesadelo. Você quer se livrar, é que nem pesadelo que você quer acordar, né? Você quer acordar, você quer sair daquele livro. Mas o que você achou do livro? Você lembra? Eu li faz muito tempo. Eu gostei muito pelo clima estranho, pela atmosfera. Se ele cria. Mas tem um jeito de escrever também, não lembro estilisticamente, tem algum truque ali, alguma coisa que... O truque é uma espécie de não estilo, de ausência de estilo. É uma coisa sem estilo. Assim. É como se fosse uma literatura, sem nenhum dos recursos da literatura, figuras de linguagem, não tem nada disso. É como se fosse uma linguagem do pesadelo mesmo, uma linguagem onírica. Depois eu falei isso para ele, um dia conversando com a diretora, né, do negócio, e ela depois falou, pô, você é louco, você foi falar que o livro do cara é um pesadelo. Eu falei, puta, mas não é exatamente um elogio, né, que o escritor quer ouvir, assim. Mas é mesmo, é um pesadelo. Se você quer ler um pesadelo, o livro é ótimo. E aí é uma entrevista com ele sobre esse livro, onde ele fala sobre Belo Horizonte, que é a cidade dele, onde ele nasceu, e que é, digamos, esse lugar nenhum, assim, dessa distopia que ele cria, é inspirada exatamente em Belo Horizonte. Então, let's go, cineminha. Será que dá para fechar um pouquinho ali o... Dá? Deixa eu ver. Vira essa. Daí, joia. A cidade do livro de hoje não está no Brasil. Tem que dar um pouquinho mais baixo. Pensando bem, ela não está nem sequer no mapa. Então, quando me mandaram para Belo Horizonte para encontrar o escritor Carlos de Brito e Melo, eu mal sabia que ao caminharmos pelas ruas da capital mineira, estaríamos, na verdade, mergulhando em outra dimensão. A cidade alegórica e fantasmática do livro A Cidade, o Inquisidor e os Ordinários.
Já o título é praticamente impossível de decorar, você não consegue decorar Inspirado esse pelos livro. autos de Félix Gervais, Carlos conta em seu livro pequenas histórias de diferentes cidadãos, em especial a do decoroso, cuja missão perversa é punir de forma exemplar aqueles entregues à apatia, incapazes de ocuparem seu lugar no tecido social. Alternando entre o humor, a experimentação e a crítica social, o romance pinta um retrato amargo da sociedade contemporânea e desconstrói os mitos da mineiridade. Carlos me guiará pelas galerias, bares e restaurantes do centro da capital mineira, me fazendo ver aquelas ruas pelos olhos de um nativo que não enxerga um horizonte tão belo assim. Pô, Carlos, esse é o famoso Belo Horizonte. Eu não gosto do nome, mas o horizonte é belo de qualquer Por que você maneira. não gosta do nome? Por causa da sonoridade? Assim? Eu acho Você é pretencioso, uma cidade ao lado de a beleza do seu horizonte. eu acho que eu não gosto nem de belo, nem de horizonte juntos. Não, cara, pra mim, por exemplo, o que é ser Belo Horizontino, o que é pertencer a uma cidade, não de que eu nasci aqui, de que eu tenha sangue mineiro, para além das identidades, qual que é o meu comprometimento com o fato de viver em Minas? É um pouco essa pergunta que o romance faz, num certo sentido. Pô, pregoador. Olherento, você acha o nosso horizonte belo? Ou olherento? Ele me parece um tanto embaçado, mas pode ser efeito do meu astigmatismo. Por quê? Eu acho que o horizonte não é tudo isso que dizem, mas o resto da cidade também não é. Talvez, se retirássemos de todas as ruas as placas com seus nomes, poderíamos nos esquecer dessa cidade um dia. É preciso que se passem muitos anos para não lembrarmos mais como as ruas e o resto das coisas se chamam. E aí, Carlos, ele tá indo aí agora. A gente desceu o Augusto de Lima e aqui fica uma maleta, difícil maleta, Maleta com alça ou sem alça? E daí fica por conta de cada um, mas é um edifício antigo, com uma certa tradição boêmia muito marcada aqui na história Belo Horizontina, e por conta das pessoas que moram e trabalham, criam um ambiente, criam uma cidadezinha, assim, tem uma certa organização interna, sempre muito animada. E a gente tem uma quantidade incrível de seres. Incrível de ser, né? Olha que barato, uma olhadinha aqui. Será que você já está no sebo ainda? Não? Será? Eu vou ficar meio chocado. Mas não deixa de ser uma certa honra, assim, porque são lugares muito procurados. Assim. As pessoas que vêm procurar livro, que não encontram lugar nenhum, vêm aqui no Maleta e vão passando de loja em loja. O seu livro tem esse título composto, né? São três elementos, né? A cidade, o inquisidor, o originado. Então, singelamente, assim, começar pela cidade, né? A cidade, a gente está aqui em Belo Horizonte, você nasceu em Belo Horizonte, você trabalha aqui, mas eu lendo o livro, achei que aquela é uma cidade de pesadelo, uma cidade que pode até ter sido inspirada aqui em Belo Horizonte, mas ela existe um outro plano. Assim. Agora houvesse um endereçamento inevitável, porque eu nasci, porque eu moro, porque onde eu estudei, onde eu estudo, as minhas referências afetivas, né, geográficas afetivas estão aqui, muitas delas. Belo Horizonte nunca foi uma cidade pela qual eu tivesse necessariamente uma grande afeição. É claro que a cidade serviu de referência para mim. Era até uma forma de eu me ligar a Belo Horizonte, era uma forma de eu tornar Belo Horizonte um pouco mais minha, e eu um pouco mais localizado, sentimentalmente aqui, afetivamente aqui. Mas isso precisou passar pela palavra, precisou passar pela narrativa. Eu também acho que esse nome que se encontra para falar dessa narrativa, que é do pesadelo, né, essa dimensão do pesadelo, me parece bastante uma certa característico de uma certa experiência citadina, estar na cidade, estar em grande medida num pesadelo. Pelo menos estar em Belo Horizonte hoje para mim é estar em grande medida num pesadelo. O decoroso. Assim o homem se apresenta também porque, nos dias atuais e nesta cidade de horizonte duvidoso, não existem mais elmos nem árvores, e os corcéis das antigas armadas foram substituídos por pangaréis atrelados a carroças para carregar entulho procedente de obras da prefeitura. Falta-nos muito, sobra-nos pouco. Sem tropa a marchar, reino a defender, rei a obedecer e rainha a saudar, restaram-nos, com desnecessária e ruinosa fartura, os bobos carecidos de cores.
Bons tempos deviam ser aqueles, estes são infames. Maus dias, mau lugar, maus homens. O segundo termo do título, que é o inquisidor, ela tem um inquisidor estiloso, decoroso, extremamente arbitrário, autoritário, enlouquecido. É como se fosse uma ideia da autoridade pura. De que maneira que a minha existência é legítima diante de uma outra pessoa? Parece que essa questão ela é cada vez menos respondida, né, no sentido de que as pessoas cada vez menos obtêm respostas com relação à legitimidade de quem são, de onde habitam, dos seus desejos, das suas escolhas, que em algum momento aquele que o reconhece só vai reconhecer pela tirania, mas tudo bem, é alguém que me reconhece, é alguém que vai dizer alguma coisa de mim. Existe uma certa rédea que ainda protege os vizinhos de se atacarem cotidianamente. Me parece uma rédea cada vez mais frouxa, no sentido de que isso não está funcionando de diversas maneiras. As ruas cada vez mais são lugares assim, de enfrentamentos em que as palavras já não fazem o menor sentido, não vale mais nada. O inquisidor me parece um pouco essa figura de onde vai emanar esse gesto de autoritarismo, mas que se localiza ou se faz reconhecer em todo e qualquer outro indivíduo que habite o mesmo espaço. O condenado, né, os caras que o inquisidor vai atrás, são caras que têm basicamente um traço de apatia, de baixa sociabilidade, e quando não declara depressão. Quer dizer, ele é um sujeito que mereceria, na verdade, um apoio psicológico. Ele é condenado à punição exemplar que o inquisidor dá sempre, que é de fazer o cara ficar pendurado do lado de fora dos prédios, em situação periclitante e à vista de toda a população. Me parece, mas isso talvez tenha sido um sentimento mais meu, eu não sei em que medida que o personagem possibilita esse tipo de leitura, que é algum gesto contra a apatia, algum gesto assim que perturbe a apatia. É claro que ele vai fazer isso da maneira mais truculenta possível, mas eu acho que é importante assim, que exista alguém que ainda se incomode. Eu vi aquela figura como a encarnação do mal, mas na verdade talvez seja uma espécie de terapeuta ou de psicanalista de Bagé. Né? Sim. Meu cara, esse prédio aqui, são dois prédios gêmeos aqui, né? Sulacap e Sul-América, Subimos o último lance de escadas. Abre a porta de acesso ao topo do prédio. Há espaço suficiente para nós dois andarmos, contornando a casa de máquinas do elevador, em direção a uma das beiradas do telhado, de onde se observa bem a vizinhança. Qual é o primeiro senhor, decoroso ou vai o condenado? Melhor o condenado. Adianto-me resoluto, sensato, exultante. O réu caminha atrás de mim, mas vem lento, explorando-se. Diminuo a extensão dos meus passos para esperá-lo. A caixa d'água faz sombra e uma imensa antena de televisão projeta-se acima das nossas cabeças. Quando eu imaginei a primeira punição, por exemplo, tinha uma sucessão de escadas que terminaria com uma escadinha dessa. Não, eu estou muito chocado. Você está visitando pela primeira vez a vocação do seu livro. Justamente assim, né? A generosidade da realidade, acho que é um presenteio. Assim. Você negou seu pertencimento a esta sociedade, enfurnando-se em seu quarto de dormir e desfazendo-se dos hábitos e normas que regulamentam a civilização. A condenação que seguirá vai devolvê-lo ao seu entorno, bobo. As fachadas, as calçadas e os semáforos, as janelas, os postes e os toldos, os letreiros, os canteiros e todo tipo de gente que lá embaixo transita serão a extensão do sino gorduroso que você, dependurado do alto dessa antena, se tornará de agora em diante. Dependurar-se será, pois, a sua pena, o seu anti-inflamatório, o seu banco escolar. E quem a decretou? Eu. E quem é o senhor mesmo? Eu sou o decoroso, inquisidor dessa comarca. E essa ideia do olheirento também dos vizinhos, que são umas fofoqueiras e tal, isso reflete a sua visão de Belo Horizonte como um lugar assim, opressivo, quando você está sempre sob uma vigilância,
super egóica do seu vizinho, do seu amigo. E acho que tem alguma coisa de uma desbilhotagem. E a gente tinha uma vizinha que ela ficava assim atrás da nossa porta, escutando qualquer coisa, assim, ela devia escutar o quê? Fritar um bife, né? Uma conversa assim, completamente doméstica, de família, né? Mas era uma coisa assim, de um interesse absoluto pela vida alheia. Eu acho que tem uma certa moralidade aqui que passa por perceber o outro, notar o outro, mas nunca com olhos muito amistosos, sempre com certo... Não como solidariedade, mas como vigilância. Olharento. Cachorros latindo. Declarações de amor. Os gemidos dos que têm pedras na vesícula. Declarações de ódio. O preço informado pelo atendente do supermercado. As notícias das vizinhas. As passadas vitimadas dos andarinos. O estouro da bola de chiclete da menininha de tranças. Ofertas de supermercado. Freadas nos carros e ônibus. Operários utilizando martelos numa construção. Operários utilizando uma maquita na mesma construção. O apregoadora pregoando. Um guarda que apita. A ventania. Faz mesmo barulho nesta cidade. Mas aqui é o centrão. Sim, é o centro. Isso aqui é o pesadelo de qualquer paraquedista. Né? Aqui é conhecido como pirulito da Praça 7, é isso, pirulito da Praça 7. É um lugar absolutamente referencial aqui do centro de Belo Horizonte. Muitas manifestações começam aqui, ou se começam em outros lugares, se dirigem para cá. É um lugar potente com relação a essa história aí, de alguma coisa que de fato faz falta aqui, que é das pessoas poderem voltar às ruas e se reunirem. A Praça 7 tem um pouco esse caráter. E aqui é uma das suas casas de Belo Horizonte, assim? Já foi mais, assim, e voltou a ser durante a escrita do livro. E é onde eu comecei a localizar, por exemplo, a alfaiataria, lugar onde o Bem Composto estaria. Ele estaria numa galeria que começasse aqui à direita. Então esses prédios, por exemplo, esse prédio mais alto, devia ser do primeiro condenado. Do primeiro condenado. Mas a princípio o inquisidor ele transita um pouco por aqui. Uma coisa engraçada é que você constrói uma alegoria e ao mesmo tempo está nos dizendo agora que tem um pé firme na realidade, onde o decoroso poderia andar, onde o Bem Composto bebe. Tem um realismo, mas a impressão que eu tenho é assim, que o realismo ele foi um resultado do livro. A realidade não foi um ponto de partida para a narrativa se construir. A realidade foi alguma coisa que a narrativa produziu. Foi o texto que me deu um pouco essa cidade de novo. Assim, a familiaridade que eu tenho agora de trançar por aqui é muito mais em função do livro do que necessariamente pelo que eu vivi aqui. Quando você vem para o centro, eu acho que você vê que não tem jeito de você produzir uma frase tão sintética assim, a respeito da sua relação com a cidade. A cidade não se faz comportar numa frase só. Ela esparrama a frase, ela sobra, ela começa antes da frase, ela termina depois da frase. E é isso, assim, a cidade são essas pessoas dançando, pessoas que a gente não conhece. A questão da religiosidade, desse catolicismo mineiro, vai até marcar a forma do seu livro, que é a forma de auto-moralizante. Eu fui ler Padre Antônio Vieira, eu fui ler Santo Agostinho, mas assim, eu não só queria um pouco dessa referência, mas eu tenho que admitir que esteticamente eu acho impressionante assim, esses textos. Por mais que haja ali um exercício, um endereçamento, né, seja do louvor, seja da sustentação e da propagação da crença, seja de um texto dogmático, que vai precisar de fato fazer um trabalho quase de uma eficácia de catequese, e que isso tudo seja muito difícil para mim, seja alguma coisa que eu recuse, mas eu não posso deixar de admitir a beleza desses textos e o impacto desses textos. Essa sua formação no colégio religioso foi, por acaso, em um colégio jesuíta? Jesuíta. Porque, olha, os grupos dos
em nenhum lugar. Porque a gente está aqui vendo num caso clássico de exame de consciência, que é uma coisa muito jesuítica. Né? E talvez por isso os condenados do senhor decoroso, do inquisidor, não se rebelem. Porque eu acho que em algum momento do livro também existe uma referência a isso, que todo mundo tem uma culpa e todo mundo sabe que tem culpa. Não foi um problema ter feito, estudado em colégio religioso, mas foi necessário um tempo grande para poder deixar decantar aquilo tudo e eventualmente, assim, em algum momento, abandonar uma parte muito grande de uma certa retórica. Né? Eu tenho a impressão assim, que o decoroso, ele num certo sentido, ele faz um apelo a alguma coisa que se perdeu, que ele desejaria restaurar. Né? E inevitavelmente, mas ele já não pode contar mais com grandes recursos, né? Ele não pode mais contar com um grande Deus instalado no céu, de onde emana a única verdade. Ele vai ter que providenciar do jeito dele, assim, ele vai ter que providenciar um pouco como as pessoas providenciam aqui no Maleta, nessas lojas de coisas usadas, assim, está tudo usado, está tudo esgarçado, está tudo desbotado, está despeçado, está descosturado, mas é o que tem. Então a gente vai ter que reunir daqui. A própria fé também podia estar numa dessas lojas. O ciclo de existência, ele foi para lá. Talvez o destinatário venha a ser um dos meus futuros condenados, e o seja por ter se afastado da rima humana, refugiando-se, à semelhança dos meus acusados de evitação social. Se o destinatário perdeu o entusiasmo, deve estar desinflado de si mesmo, e não conseguirá flutuar por muito mais tempo. Caindo, terá de agarrar-se a alguma nuvem. Agarrado, permanecerá dependurado na direção da nossa praça humana. Dependurado, tornar-se-á meu penitente. Uma figura que aparece no livro, né, é a figura do destinatário, que às vezes é chamado de senhor, uma vez ou outra, talvez eu acho uma única vez alguém se refere ao destinatário, essa entidade, como um deus, assim, mas que é um cara que desistiu daquilo, ele desistiu, não é que as pessoas perderam fé nele, ele perdeu fé, quer dizer, se ele existe, ele perdeu fé. Porque esse Deus que você deixou lá no Colégio dos Padres, ele voltou pela porta dos fundos da literatura e entrou na sua vida de novo. Eu lembro que uma vez a gente estava no retiro, que era numa casa de padres fora de Belo Horizonte, que ficava assim, era uma chácara com muita natureza, e tinha um momento assim que cada um ia para um lugar dessa chácara para sentir Deus, onde quer que sim, sozinho, né? Sem que ninguém dissesse que Deus estivesse lá. E foi um problema para mim. Você não achou Deus? Não. E olha, eu rodei aquela chácara, assim, uma pedra, uma ave, e essa expectativa do término do livro, que estava aí para ser 2011, 2012, coincidiu com o adoecimento da minha mãe, no final de 2011, um adoecimento relativamente simples, que se agravou, né, tremendamente, a ponto dela vir falecer no início do ano de 2012, em janeiro. Né? E isso foi absolutamente devastador, né, para mim, para minha família, né, para os amigos, para todo mundo. E aí, assim, se eu já achava que, tudo bem, pode existir um Deus, mas é um puta de um omisso. Eu já achava que ele era um omisso antes, assim. A partir de janeiro de 2012, eu falei, então, se é que existe, ele deve ter cansado dessa história toda, assim, ele se aborreceu, ou não é para ele também não pode tanto assim, ele é um desistente também, ele está aí também, talvez esteja tão desfigurado quanto qualquer outro bobo, né? E aí esse destinatário, há uma ironia amarga com o fato de que no final das contas nós somos extraviados, a gente inventa algum jeito de lidar com o nosso extravio. Voltando um pouco àquela ideia do inquisidor, do decoroso como esse que está por mais ditador, por mais imperdoável, por mais inclemente que ele seja, ele faz um gesto na direção de algo, me parece que é um cara que, em alguma medida, fala assim, olha, você que extraviou, eu vou te reendereçar. Você se perdeu, mas na marra eu vou tentar te colocar de novo a caminho de algo. Eu vou te dar um destino aqui, que não pode ser mais dele, de Deus, que ele não dá mais conta, mas eu vou dar conta. Ele assume ali, na cara dura, o papel de Deus. Sim, assim, sim. Nada menos que isso. Nada menos que isso.
sabemos onde termina esta cidade e o que há para além dos quarteirões que conhecemos. E se estivermos numa beirada erma, perto de cair, não no centro, como sempre achamos? E se esta cidade, pelo contrário, não tiver fim? E se existirem outros lugares com outros centros, com gente gloriosa e não ordinária a habitá-los? E se isto que habitamos e que nos acostumamos a chamar de cidade, nunca tiver sido uma cidade, mas um país inteiro, e o tivermos habitado sem saber que vivemos por todo esse tempo sob uma bandeira nacional? Tem uma coisa que é reiterada, né, em alguns momentos do livro, é que você tem a figura dos andarilhos, que é uma espécie de coletivo não especificado, você não sabe exatamente quantos tem ali, mas eles estão sempre tentando sair da cidade. Estão tentando sair de um lugar e eles não conseguem sair. Tem um certo horror de que assim, a gente tenha produzido uma experiência social sem fora. Sem fora. Você nunca está fora. Rapidamente, qualquer tentativa de produzir um lugar de diferença, essa tentativa ela é abortada por uma inclusão. Ah, você quer ser rebelde? Não, você pode ser rebelde. Aqui tem kit rebelde para você. O seu caminho está inclusive asfaltado para você, né? Os andarilhos estão um pouco nessa, assim. Ô, Lerento, escuta, tenho achado essa cidade um pouco moderna. O apregoador. Moderna? Ah, eu quase tinha me esquecido. Você cismou com esse negócio de a cidade ser ou não moderna. Por que ela teria de ser moderna? Constava no projeto. Que projeto? No projeto desta cidade. Quem fez esse projeto? Não sei, alguém que já morreu, com certeza. Ou o destinatário, que nunca morre. O destinatário já é eterno. Por que ele perderia tempo se metendo a moderno? Não sei, a gente tem que ver esse projeto. O projeto deve explicar tudo. Há dois personagens lá que ficam em cima de um prédio, assim, na cavaleiro da cidade. Um deles, sobretudo, tem uma amargura pelo fato da cidade não ter cumprido o seu destino de cidade moderna. Essa amargura é sua ou é uma amargura compartilhada aqui pelos seus concidadãos? Não é que ela não alcançou, assim, é que ela errou o caminho, assim, é como se você está andando por uma estrada e aí, assim, era para pegar a esquerda, você pega a direita, era para entrar num desvio, você segue reto, né? Ou então você se confunde lá nas curvas quando você vê que você está nisso, e aí a cidade está montada. Uma cidade montada aqui, tem um viver montado, mas aquilo que talvez pudesse ser um projeto comum não se apresenta. Aqui, recentemente, deve ter um ano e meio, alguma coisa assim, que tem embaixo de uma ponte bem larga, que era um lugar onde ficavam mendigos. E a prefeitura mandou botar pedras ali embaixo, para que eles não pudessem ficar ali. Então, é uma coisa tão bizarra, que a pessoa não tem direito nem à exclusão, ele já era excluído de um monte de coisa. Mas alguém não tem lugar para ficar excluído. Chega alguém e fala assim, não, nem a exclusão é sua, camarada. Você tá roubado, você está furtado até da sua possibilidade de ser excluído. Então, aí eu acho que alguma coisa deu muito errado. O decoroso. Do mesmo modo que uma colcha pode se esgarçar a partir de um fio que se solta, uma sociedade inteira começa a se desfazer pela privada calamidade de seus indivíduos mais torpes. Identificando-os, contendo-os e reintegrando-os por meio da punição, é como evito que todos nós nos tornemos no futuro torpes como eles. Devemos manter uma única, coesa e coerente civilização. A falha de um leva a falha de todos. Ela não pode passar impune. Belo Horizonte já é uma cidade um pouco esquisita para mim, mas ela tem uma certa pretensão a ser um contraponto moderno ao que seria uma certa velhice interiorana. Tem a impressão que assim, ela nem recupera bem o que é o interior, ela nem faz jus ao que é a tradição interiorana e nem alcança a modernidade que ela anunciou. Ela fica no meio do caminho, sem resolução. Que é uma questão do ordinário, né? Que é uma questão exatamente assim. Há uma promessa de um lugar a se chegar, que não vai se chegar nunca, porque esse lugar já se perdeu, já passou. É dar conta de conviver com o outro, dar conta de ficar junto do outro, dar conta de que uma experiência comum seria possível. Era uma preocupação minha no livro, assim, que a gente não suporte mais o outro. Eu vou construir uma inquisição, eu vou queimar o outro, eu vou empilhar madeira. Quem vai queimar? O que é diferente de mim, né? E eu acho que isso é frequente demais, assim. Acho que a experiência cidadina é muito essa, sai para lá. Então, quando a gente tem alguma coisa que rompe com isso, um gesto que
sabe, esse fure, essa possibilidade de laço, ou seja, um gesto de laço, um gesto de comunhão, até lembrando aqui da experiência religiosa. Eu acho que quando a gente tem essa chance, a gente não pode perder ela. Ela é importante demais. É legal ele, né? Você não conhecia ele, o Carlos? Legal, né? Estudou em colégio jesuíta, então eles compartilham. Não, o Alcir já é um jesuíta, assim, é um jesuíta réprobo. Assim, Eu não disse isso. Mas esse livro, olha, é um livro interessante para quem gosta de ler coisa esquisita. Esse livro é esquisitíssimo e muito bem escrito, né? E é gozado que é uma escritura sem os recursos da literatura. Não tem metáfora, não tem humor, zero de humor, não tem ironia, zero de ironia. E é um negócio sufocante, porque você vai entrando ali, aquele troço, aquele inquisidor, pendura as pessoas, as pessoas ficam penduradas nas antenas, no alto do prédio, numa situação periclitante, de vez em quando um cai e morre, e eles são condenados de apatia, por apatia. São pessoas, e apatia quer dizer isso, a incapacidade de interagir socialmente, a capacidade justamente de ver o outro. Então, na verdade, o inquisidor é um cara que quase é um humanista, ele condena as pessoas que não conseguem ver o outro, se relacionar, e parece mesmo um pesadelo, mas quando você acaba de ler o livro, você fala, cara, mas o livro é grosso, é um livro de umas 400 páginas, né? Então, e com essa linguagem muito limpa, né? Muito límpida, assim, muito sem atavio, sem decoração, sem nada, assim. E ele é um cara interessante, né? Ele é psicanalista também. E uma figura muito interessante, né? Então vale a pena. Ó, o livro chama... Como é que chama mesmo o livro? A Cidade, o Inquisidor e os Ordinários. É muito interessante esse livro. Para quem gosta de coisa esquisita. Um clima extremo de uma coisa bem mineira que reproduz um pouco a Casa Verde do Machado de Assis, né? Mas numa atmosfera que é um pouco fantástico, né? O livro é completamente. Os mineiros têm essa propensão ao fantástico. Tem, né? Murilo Rubião, é. E essa questão da modernidade, porque Belo Horizonte é uma cidade planejada, né? Antes de Brasília e tal. E tinha essa vocação de ser um exemplo de modernidade, uma coisa como Brasília também foi, e logo foi uma pretensão que se esvaiu, assim, né? Numa realidade absolutamente prosaica e mesquinha, né? Ele acha que Belo Horizonte é uma cidade muito mesquinha. E eu dizia, você diz isso, você não conhece São Paulo, né? Mas é um livro interessante. Agora, o que tem isso que ver com literatura infantil, também não sei. Aliás, na vez passada aqui, a gente ficou ali com o Matthew Shirts, falando sobre o Ken Kesey, né, que é essa figura revolucionária, maluca, rebelde, uma rebeldia lúdica, bem anos 60, né, bem o espírito daquele hipismo aventuresco e doido, e lúdico e lúbrico também, né? Completamente irredento, completamente anticonvencional. E aí, depois disso, eu taco e boto a Marta Batalha, né? Que eu achei simplesmente legal. Vamos ver, a Marta Batalha, uma escritora. E o Alcir ficou irado, indignado, dizendo, porra, você me provocou um choque anafilático. Primeiro esse maluco do Ken Kesey, esse cara que, porra, é um mestre malucão. Aí vem essa professorinha, essa costureirinha chata, assim, falando da família brasileira e tal, opressiva, que puta pentelhação, foi uma ducha de água fria, eu nem percebi isso, né? E hoje, de certa forma também, né? Depois de falar dessas fofices da literatura infantil, aí vem esse sujeito maluco, esse psicanalista
falando, que escreve esse livro. Não pôs a Ana Miranda. A Ana Miranda. Aí sim. Não, a Ana Miranda, nesse dia da Ana Miranda, eu contei, eu falei, olha, vou botar, para aproveitar que o Alcir não está aqui, e vamos... Foi aqui ou foi na quarta-feira? Foi aqui, né? Vou aproveitar e vamos... Bom, o Alcir não está aqui porque o Alcir tem um problema com a Ana Miranda e tal. Contei toda a história e passei. Então, é isso, né? Alguém quer se manifestar, manifeste-se agora o cálice, cálice até quarta que vem. Eu queria só saber se na quarta que vem a gente poderia ter um vídeo da... Qual é o nome dela? Amora... A Carol Ben-Simon? Amora. A Mara Moiras? Eu passei na quarta, na terça. Eu passei na quarta. E não passei. Então vamos ver na próxima. Maravilha. Prometido. Você conhece ela? Já ouvi. Mas eu não. Mas não li nem o livro dela, nem nada. Ela só tem um livro. Assim. Ela é daqui, né? Ela é daqui, ela é campineira e fez mestrado e doutorado aqui sobre Joyce, sobre traduções do Ulisses, do James Joyce. E é divertido, é divertido. Então tá bom, gente. Revogue-se, então tá. Então até a próxima.